O programa de cinema de hoje é sobre direção de arte. E eu trouxe aqui para falar com a gente o cenógrafo e diretor de arte José Dias, que tem mais de 40 anos de experiência na área. Oi, Zé Dias. Obrigada, tá? Pela sua presença. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Como é a formação de um profissional diretor de arte? Qual é a responsabilidade desse profissional? Olha, é uma responsabilidade grande, porque tudo que aparece na tela é direção de arte, né? E a formação desse profissional no Brasil, por exemplo, começa na década de 50, porque antes os cenógrafos eram cenógrafos e figurinistas que faziam não só o teatro, na televisão era mais cenógrafo e o figurinista, mas no cinema era o cenógrafo fazia cenografia e figurino. Mas isso já no início do século, já em 1916, quando começou essa preocupação da direção de arte, um filme chamado O Assalto, foi aí que começou, os americanos começaram a se preocupar e foi criada a direção de arte. Inclusive o Oscar, a estatueta, foi criada por um diretor de arte, né? E a Associação dos Diretores de Arte vem de 1927. Era na época, quando surgiu colorido, filme colorido, tinham os prêmios filmes coloridos, preto e branco. Mas a formação do diretor de arte, eu acho que é uma coisa, é uma profissão sofrida, árdua, né? Muitas das vezes solitária, porque a gente tem todo um trabalho de pesquisa, que a gente trabalha com a paleta do filme, o desenho, a cor, a textura, né? Tem todo um trabalho de pesquisa antes da gente começar a elaborar tudo, e é um triângulo de força, quer dizer, a gente trabalha no cinema, é o diretor de fotografia e o diretor de arte. Nós trabalhamos juntos. E o diretor de arte ainda tem toda uma equipe que trabalha com ele. Quer dizer, ele pode fazer a cenografia, mas ele pode convidar um cenógrafo. Aí tem um figurinista, tem um maquiador, caracterizador, tem um técnico de efeitos especiais. É toda uma equipe, né? E para que ele possa fazer a direção de arte, ele tem que dominar tudo isso. Ele tem que entender tem que entender de indumentária. Não é só entender de cenografia. E cenografia, às vezes eu fico pensando, será que as pessoas sabem o que é cenografia? Entendem o que vê sem cenografia? Porque as pessoas acham que cenografia é simplesmente decorar, botar uma poltrona, botar um sofá, uma cadeira. E cenografia não é nada disso. Cenografia nasce de um intenso sentimento. Nós não fazemos o nosso trabalho para agradar um público, seja em teatro, cinema ou televisão. Eu não faço uma cenografia ou a direção de arte para agradar o empresário, o produtor, o patrocinador, o apoiador, nem o diretor. Eu vou responder um roteiro. O meu trabalho é um trabalho gráfico, né? É desenho. Então eu respondo a proposta cênica de direção. Eu respondo à dramaturgia, ao roteiro, à sinopse, ao que se propõe aquele texto. Eu tenho que buscar quem são esses personagens, o perfil, a linha psicológica desses personagens, a região, a pátria, a situação meteorológica, a situação social, política e econômica desses personagens. Tudo tem que ser passado através do quê? De uma plasticidade. Senão você não consegue identificar onde se passa essa ação, que região, que pátria. Essa preparação é quanto tempo antes? Você Leva tempo. Teatro, geralmente, são três meses. Em cinema, a gente leva até 6 meses antes. Começa uma pré-produção, depois a produção, enfim. Depois, pior, e depois é a desprodução. Todo mundo vai embora e a gente está fazendo desprodução. Então, leva tempo, né? São 6 meses de cinema. Porque são 3 linguagens completamente diferentes. Isso que as pessoas não entendem muito. O teatro é uma coisa, o cinema é outra e a televisão é outra. O trabalho é diferente para nesses 3? Existe uma diferença muito grande que as pessoas não entendem. As pessoas acham, eu acho muito interessante, porque no Brasil acontecem umas coisas. Às vezes eu assisto um programa de televisão ou vejo uma peça de teatro e vejo direção de arte. É diferente de direção de arte de publicidade para cinema, teatro ou televisão. Por quê? Para que a pessoa possa dominar a direção de arte, ela tem que ter conhecimento. Para que você tenha conhecimento, você tem que ter know-how.
você tem que ter anos de estrada para poder... Os cenógrafos que assumiram a direção de arte no Brasil, quantos e quantos filmes, de programas de televisão, peças de teatro eles fizeram para chegar a assumir a direção de arte, coisa que os americanos já no início do século já faziam. Então leva um tempo para a gente dominar toda essa técnica para poder comandar uma equipe, poder dialogar com uma equipe. Não é que a gente seja o dono da cocada preta. Não somos dono da cocada preta. Eu estou aprendendo com um cara mais humilde, mais simples, que está dentro do estúdio ou está na externa. Muitas das vezes, dias, olha só, eu estou com uma ideia aqui, o que você acha? Eu disse, porra, fantástico, é isso aí, cara, vamos nessa. Entendeu? A gente tem que ter essa humildade também, porque a gente não é o dono da cocada preta. Então, tudo em cinema existe uma ligação muito forte. É o diretor do filme, é o diretor de fotografia e o diretor de arte. O diretor de arte pode sugerir coisas assim que não estão no roteiro para o diretor? Podemos, a gente pode sugerir. Muitas das coisas são sugeridas, às vezes, se tiver dentro do que se propõe o roteiro, sem interferir na linguagem, na dramaturgia, no perfil psicológico dos personagens, sem interferir na concepção do diretor, se for para somar, claro que ele vai aceitar. Agora, se fosse interferir, como às vezes eu vou assistir alguma coisa, olha e diz, meu Deus do céu, cada um foi para o lado, o diretor foi para um lado, o cenógrafo foi para o lado, o figurinista foi para o outro. Não existe, porque teatro, o importante no teatro, por exemplo, é a palavra. Porque o que fica, você lembra de textos de teatro, mas você não lembra de algumas palavras, algumas frases no cinema. Não lembra. Você lembra o quê? A imagem. A imagem. Porque o que fica no cinema é a imagem. E na televisão é a palavra e a imagem. Então, a imagem é tudo no cinema. Um preguinho na parede, no estúdio, né? É um pregão na tela. Coisa que na televisão, atualmente com HD, aparece. Mas mesmo assim a gente pode, né, camuflar. Mas interferir sem somar, a gente não pode. A gente tem que sempre fazer uma interferência, mas para somar. É como, por exemplo, a gente tem uma filmagem, vamos filmar semana que vem numa floresta. Aí eu vou dizer para a produção assim, puxa, maravilha, vamos ficar livres durante alguns dias, tranquilos, porque não temos nada para fazer, a floresta está lá. Não. O trabalho de diretor de arte não é simplesmente escolher, a locação está pronta, não é. A minha profissão é interferir naquilo ali, naquele espaço. Então eu vou ter que ir para a floresta, vou documentar tudo, vou sentar com uma equipe e a gente vai fazer uma interferência nessa floresta. Porque não é o que está ali. Eu tenho que trabalhar aquilo ali para receber o ator, para receber câmera, receber luz, tudo. Não é simplesmente, está pronto, maravilha, é isso aí. Não, não é. Quer dizer que mesmo num cenário assim natural, mesmo numa fazendo uma externa, você tem interferência. É como se você for fazer uma rua, uma fachada. Hoje em dia a gente tem computação gráfica, que é uma outra coisa que tá ligada à direção de arte. A gente trabalha muito com computação gráfica, porque antigamente você tinha que botar uma multidão para fazer uma externa. Né? Aquela coisa que o americano fazia, botava uma câmera aqui e botava uma figuração, depois eliminava a figuração e botava todo mundo correndo cavalo, passando diante da câmera, que pegava a pata do cavalo, a bota do cara, o chapéu do cara, e depois fazia a edição. Mas hoje em dia não precisa nada disso. Hoje em dia a gente tem computação gráfica, então você põe 500 mil pessoas, 300 mil pessoas. Mas muitas das vezes, a gente que conhece, quando você vê o filme, você sabe quando está com uma boa iluminação, um bom trabalho de computação gráfica, que não tem nenhuma interferência, não tem nenhuma linha, não tem nada, você saca, né? O público não percebe. E como que é? Então quer dizer que o trabalho do cenógrafo é um trabalho de estudo, de pesquisa, muito antes, né? A pessoa tem que se ambientar muito do que vai fazer e para depois poder claro, trabalhar, né? Tem todo um trabalho de pesquisa, todo um trabalho. Por isso que a gente precisa de um espaço, porque, por exemplo, eu tenho um hábito de eu pegar tudo, imprimir e vou colocando na parede. Né? A gente não define nada, eu não deixo minha equipe definir nada. Eu vou colocando e vou vendo a paleta de cor, vou vendo a relação daquilo ali com o personagem, os ambientes, a parte do dressing, tudo eu vou pesquisando, vou desenhando, vou rabiscando, vou juntando, vou tirando e vamos traçando todo o perfil do personagem, onde é a região, o clima.
é um lugar de sol, vai ter muito sol, é como se fosse o Ceará, ou então estou em Londres, fog, tudo tem um sentido, tem que ter uma relação, intensidade do interior com o exterior. É um trabalho muito ligado com o diretor de fotografia e com o diretor. A gente trabalha, posicionamento, câmera alta, traveling, vai fazer o quê? Ok, eu tenho que estar ali para atender ao diretor e dar todas as possibilidades a ele. Não é simplesmente assim, como teatro, você tem uma quarta parede, tem um palco ali, não é isso. Quando eu entro num estúdio, eu tenho que dar todas as possibilidades a ele. Se ele disser assim, eu quero câmera alta, ok, pode trabalhar. Câmera baixa, você vai poder trabalhar. Eu quero 360 graus, estou preparado, vamos lá. Eu acho que é um trabalho em equipe, a gente vai... Então quer dizer que a figurinista, a maquiadora, está tudo... Tudo trabalhando. Trabalha Primeiro, a figurinista pode até desenhar os figurinos, ou o figurino desenha, pode até desenhar, mas a tonalidade, né? Porque a cor tem um sentido, tem um significado. O vermelho tem um significado, o amarelo tem um significado, o verde tem um significado. A cenografia tem uma cor, o figurino tem outra cor. Então tem que ter uma relação com isso. Depois vem a iluminação. Imagina, senão vira uma confusão. Eu me lembro que eu trabalhava na TV Tupi e um colega nosso foi fazer um programa, o primeiro programa colorido na TV na Tupi, que era do Ayrton Perligeiro. E o Ayrton Perligeiro ia fazer uma homenagem a Verde Rosa, escola de samba. Conclusão, ele resolveu, em homenagem à escola de samba, fazer uma cenografia. Naquela época a gente usava uns trainéis e forrava com uns plásticos, né? Verde e rosa. O que aconteceu? Quando os sambistas entraram, só aparecia a mãozinha do cara de repente, né? Aí foi, a gente estava na suíte ali olhando lá de cima no estúdio da TV Tupi, que era o auditório. E aí o pessoal corta, naquela época chamava-se reclame comercial, né? Reclame. Aí entrou a garota propaganda lá, já com a sua estantezinha do lado, falando, tivemos que tirar, descemos, tiramos todo o pessoal da escola e disse, não dá para desmontar a cenografia, não há tempo, vocês vão ter que trocar de roupa. Né? Aí tiveram que trocar de roupa rápido para eles poderem aparecer, porque senão havia uma fusão. Então a cor, ela tem isso. Você tem que trabalhar com o figurinista, com o maquiador, tudo tem uma relação com o diretor de fotografia, tudo tem que estar ligado, tem que ter... A cenografia ela é para servir ao ator, é para servir ao diretor, é para servir ao autor. Não é uma coisa à parte que eu faça para o meu umbigo, por vaidade, ou a direção de arte também. Não é. Tudo tem que ser entrosado, né? Muito bom. Zé, você está lançando aqui 2 livros. Não, já lancei. Já lançou? Isso já foi lançado há muito tempo, está esgotado. Odorico Paraguaçu, esse aqui já está esgotado? Já está esgotado, que é o Odorico Paraguaçu, o Bem Amado, história do... ainda por dentro que está, confabulâncias sigilosas com todos os acautelatórios das solucionais cenográficas de Sucupira e seus habitantes. Esse livro eu falo desde a primeira montagem do Odorico Paraguaçu, do Bem Amado, do Dias Gomes, a montagem pelo Teatro de Amadores de Pernambuco, depois a montagem feita pelo Dini Rato, aqui no Rio, no Teatro Glaucio Gil, depois a novela, depois como é que ele passou da peça para a novela, depois da novela para o seriado. Eu fiz os 4 anos do seriado, foi aí que eu escrevi. E aí esse livro tem todo o neologismo que ele usava, né, que o Odorico usava, que nem o Dias tinha. Quando ele viu o livro, ele disse, pô, como é que você tirou isso? Eu tirei de toda a sua obra que eu tenho, porque eu era cenógrafo do Bem Amado, então eu guardei todos os programas, todos os episódios. Muito legal. E esse aqui, Teatros do Rio? Isso aí são 3 séculos de casa de espetáculo do Rio. Eu começo em 1767, o primeiro teatro no Rio de Janeiro. Né? E venham até junho de 1999 com todas as casas de espetáculo do estado do Rio. Não é só Rio, Friburgo, Itaburaí, Niterói, tudo. Está tudo documentado. Tudo documentado. Todos os teatros, quando foram fundados, pegaram fogo, a data que foram modificados, as interferências, quem entrou, quem saiu, que espetáculo que estreou. Muito tudo. Bom. 5 anos de pesquisa aí. E uma bibliografia que vou te contar. Vasta, muito grande. Zé, eu queria te agradecer muito. Obrigada aí pelas suas
dicas, né, por toda a sua experiência. Eu só gostaria de deixar aqui um recadinho para os mais jovens, né? Que eu acho que a gente, como profissional, como professor, nós não somos os donos da verdade, nós temos que transmitir nossos conhecimentos para os mais jovens. Eu acho que essa é a minha responsabilidade, esse é o meu papel, é a minha missão. E o maior prazer que eu tenho é formar jovens. E pela televisão, me lembro, todos os meus assistentes, eu orientava eles que estudassem, que fosse fazer mestrado, fosse fazer doutorado, e tem muitos que estão por aí, né? Hoje são professores, são cenógrafos de televisão, fazem cinema, porque, e todos eu sempre dizia a mesma coisa, o que a gente precisa, antes de mais nada, é ter sensibilidade, tem talento, ok, esse negócio de dizer que o artista é lírico, isso é coisa do passado, né? Como também a fase do empirismo acabou. Você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai conseguir. Você tem que ter força de vontade, tem que ter talento, garra, muita humildade, pontualidade, porque tem cinema e televisão. A gente tem início, hora para começar e terminar. Pontualidade, humildade, simplicidade. Saber aprender a ouvir as pessoas que têm mais experiência, mesmo que ela não tenha nenhuma formação, mas tenha uma experiência de 30 anos, ele vai ter alguma coisa para te ensinar. A gente tem que ter essa humildade. E eu acho que o papel do jovem, a gente tem muita gente jovem boa, gente muito boa mesmo. Agora, é ter garra, força de vontade e ir em frente, porque o sol nasceu para todos. Enfim. Obrigada, Zé. Obrigada. Então é isso. Até a próxima.